Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, em o nome de Jesus Cristo, que o Senhor é o Deus da nossa justiça, que não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. A palavra não temas, não temas, não temas, que essa palavra esteja gravada em nós, porque é o que o Senhor está dizendo para mim hoje, é o que o Senhor está dizendo para você também hoje. E que venhamos receber o fortalecimento que vem dessa palavra, a força que vem dessa palavra, quando o Senhor nos diz não temas, que esse fortalecimento dessa palavra venha sobre nós, venha sobre a nossa família, venha sobre os nossos filhos, que sejamos fortalecidos no Senhor, que recebamos essa fortaleza, essa força, essa graça, esse favor de Deus em nossa vida, em o nome de Jesus Cristo. Meu Pai, toque com teu poder na vida de cada pessoa que está orando junto conosco nesse momento. Toque com teu poder, que a tua graça, o teu favor envolva essa pessoa, que ela seja visitada pelo teu poder, que a unção de Deus venha sobre ela agora. E eu oro, Senhor, em favor de todo aquele, Senhor, que está sendo injustiçado. Essa pessoa, Pai, que tem sido atacada, perseguida, invejada. Essa pessoa, meu Pai, que teve perdas, inclusive financeiras. Que o Senhor traga uma restauração, uma liberação sobre a vida dela. No nome de Jesus oramos por uma restauração total, oramos por uma restauração plena, oramos por uma restauração completa na vida dela, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, projetos e sonhos. Toque-a com teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça, que o teu favor seja liberado sobre ela, Senhor. Toque a Jesus agora, aquele que está doente, que seja curado, em o nome de Jesus Cristo. Aquele que está enfermo, que seja restaurado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo, que o poder curador de Jesus Cristo venha sobre essa pessoa, que toda infecção, inflamação, dores, renda-se a Jesus Cristo. E aonde houver um ataque espiritual à vida dessa pessoa, nós damos uma ordem a esse mal: retira-te agora, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos e declaramos: há um cerco de proteção em volta de nós, em volta da nossa família, em volta dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Em o nome de Jesus nós cremos. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege, sua boa mão está sobre nós. Por isso não temeremos mal algum. Sim, Jesus, Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, confiamos em Ti, Senhor. Aleluia, cremos, Pai. Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo à oração da noite. Declara aqui nos comentários: o Senhor é a minha justiça. Escreve aí: o Senhor é a minha justiça. Eu quero hoje dar aqui, já para começar, para você ouvir o que Deus está fazendo na vida das pessoas, o testemunho da Aparecida. E ela escreveu assim: paz do Senhor. O Senhor disse na oração que Jesus estava curando a garganta. Desde 2016 eu vinha sofrendo com problemas na minha garganta e hoje, quando o Senhor falou, eu recebi a cura na hora. Eu quero agradecer a Deus e ao Senhor, que Deus continue honrando e dando essa sabedoria, essa dádiva de ministrar cura para aqueles que estão em desespero. Estou muito feliz, muito obrigado. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. Também recebi o testemunho da Lourdes e ela escreveu assim: a paz do Senhor, eu estava com pedras nos rins e sofria muito. Em um momento da oração, o Senhor orou pela cura dos rins e eu tomei posse. Em poucos dias expeli a pedra sem dor e era grande. Deus me curou. Deus te abençoe. E recebi também o testemunho da Paola
que escreveu assim: a paz. Eu quero testemunhar a cura da dor do meu esposo. Ele estava com muitas dores e encontrou um caroço, o que nos deixou muito preocupados. O urologista solicitou um ultrassom, mas eu fiz a campanha Carta para Jesus e coloquei a saúde dele em oração. Para a honra e glória do Senhor Jesus, o ultrassom não acusou nada e a dor sumiu. Toda a honra e glória sejam dados a Jesus. Basta termos fé que Deus age. Olha só, até hoje a gente recebe testemunho da Carta para Jesus. Na Carta para Deus também, o outro propósito de oração que nós tivemos aqui. Que tremendo o que Deus está fazendo aqui através das orações. Quantas coisas maravilhosas, como Deus age, como Deus opera. Amém? Você crê? Eu creio. Deus está operando, Deus está trabalhando. Quero pedir a você que está aqui em oração, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Compartilha essa oração com outras pessoas. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas. Amém? Me ajuda a compartilhar essa oração. Tem muita gente que precisa dessa palavra, que precisa dessa oração, que precisa receber de Deus, precisa receber dessa instrução, em nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 97. Manda aí para uma pessoa, nem que seja, certo? Manda para uma. E aqueles que podem mandar para 100, para 1000, para 2000, manda para esse tanto de gente aí, porque essa palavra, essa oração vai ser bênção para alguém. Amém? Tenho certeza disso. Você não tem ideia dos testemunhos que eu ouço, das libertações que acontecem durante as orações, o tanto de gente que é transformada, curada, livre, certo? Deus é fiel, Deus é poderoso. Salmos 97 diz assim: o Senhor reina, regozije-se toda a terra, alegrem-se as numerosas ilhas, nuvens e escuridão estão ao redor dele, justiça e equidade são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e treme. Os montes como cerca se derretem na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos são todos os que servem imagens esculpidas que se gloriam de ídolos, prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, e regozijam-se as filhas de Judá, por causa dos teus juízos, Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobremodo exaltado, acima de todos os deuses. O Senhor ama os que odeiam o mal, ele preserva a alma dos seus santos, ele os livra das mãos dos ímpios. A luz é semeada para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e rendei graças ao seu santo nome. Deixa eu compartilhar algo aqui com você, algo que o Senhor... Eu comecei hoje pela manhã ministrando essa palavra, mas eu quero dar continuidade a essa palavra. Nós temos falado que o diabo é um mentiroso e você não pode aceitar as mentiras do inferno. Amém? João 8,44, o diabo é o pai da mentira. E às vezes as pessoas estão vivendo uma mentira e nem sabem que aquilo é uma mentira. Estão sendo enganadas, o inimigo está rindo na cara delas. Por quê? Porque elas aceitaram a mentira. Só que muitas aceitaram sem saber. O inimigo, ele muitas vezes nos força, através de pensamentos, de sistemas aqui desse mundo, a vivermos uma vida fora do padrão de Deus. Então, preste atenção nisso. Você não precisa tolerar o que o inimigo está fazendo. Depois que reconhecemos a ação do inimigo, não devemos ficar passivos. Em Cristo recebemos autoridade espiritual. Em Lucas 10:19, a Bíblia diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nada vos fará dano algum. Eu recebi um testemunho muito bonito de um médico. E esse médico é um médico assim muito conceituado, e ele comentou comigo que o filho dele estava com muita dor de cabeça, ficou doente, se atirou no sofá, e quando ele viu aquilo, ele rapidamente pegou o medicamento para dar para o menino, e não me lembro se no testemunho dele ele acabou dando o remédio ou não, mas quando ele fez isso, o Espírito Santo falou com ele que ele tinha autoridade para orar pelo filho dele. Ele sentiu que aquilo ali não era uma coisa normal, não era natural,
certo? Não era natural, ele sentiu isso. E como médico, ele foi ver se estava com febre, ele foi ver se tinha alguma coisa a mais, olhou a garganta, enfim. O Senhor tocou nele, ele fazer uma oração pelo filho dele. E ele foi, pôs as mãos sobre o filho dele e começou a orar. Senhor Jesus, tira essa dor de cabeça que meu filho está sentindo agora, tira isso agora. E fez uma oração simples ali. Quando ele terminou a oração, exatamente no momento que ele terminou a oração, aquela dor saiu. O menino se levantou, voltou a brincar. Eu quero que você entenda uma coisa, às vezes nem tudo é natural. Tem coisas que é espiritual. Porque não tem como, por exemplo, um medicamento ter um efeito assim, quase que de imediato, em 3 minutos ter o efeito. Pode até ter, mas eu desconheço. E, no entanto, ali naquela oração, quando ele terminou de orar, a dor sumiu tudo, o menino se levantou, saiu para brincar. Tem coisas que é espiritual. E às vezes a gente fica lidando só com o natural. E fica muitas vezes querendo vencer as nossas batalhas só com o natural. Então estamos com um problema com alguém no trabalho, a gente tenta se afastar daquela pessoa. Estamos com um problema com alguém na igreja, também tentamos nos afastar, perdoar, entregar para Deus. Só que a gente às vezes não se lembra que temos autoridade no nome de Jesus para repreender também o que está por trás daquilo. Porque se a minha luta não é contra você, que é carne, a minha luta é espiritual. Então eu preciso compreender que muitas vezes o que fomenta os desentendimentos, o que fomenta, sabe, aquela ação contra a nossa vida é o espiritual. É algo maligno que muitas vezes se levanta contra nós para de alguma maneira tentar, sabe, nos calar, para tentar nos dissuadir, porque é isso que o inimigo tenta. Ele tenta colocar medo no seu coração. É por isso que nós temos que acordar todos os dias com a palavra não temas, porque já está escrito na palavra. 365 vezes está na palavra não temas, não temei, não temereis. Ou seja, é a palavra de Deus para a nossa vida. Não tenha medo. Não tenha medo, tenha coragem. Não tenha medo, tenha coragem. Essa é a palavra. E uma pessoa corajosa, ela não vai se enfiar embaixo da mesa. Uma pessoa corajosa, ela vai se levantar contra aquilo. Nós temos que começar a nos levantar espiritualmente contra tudo aquilo que está travando. Nós vamos fazer um ato de fé agora aqui. Você quer fazer um ato de fé comigo? Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um ato de fé aqui. Amém? Se dirija agora em oração contra tudo que estiver trancado na tua vida e libere uma palavra de autoridade. Diga que tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que pode estar debaixo de uma influência espiritual, ore para que isso seja desfeito em nome de Jesus. Amém? Faça isso agora. Tire aí 1 minuto para fazer isso. E eu também vou orar daqui, ok? Senhor Jesus Cristo, nós oramos agora. Tudo aquilo na nossa vida que está travado, que não está acontecendo, que não está indo para frente, nós oramos em nome de Jesus Cristo para que caia por terra. Exigimos agora que toda ação contrária na nossa vida, contra nós, contra a nossa família, contra negócios, contra projetos, contra sonhos, tudo aquilo que for espiritual, nós damos uma ordem, caia por terra em nome de Jesus. Que caia por terra, que seja desfeito agora na autoridade do nome de Jesus. Nós repreendemos agora tudo aquilo que vem contra nós, que por 7 caminhos batem retirada em nome de Jesus. Amém. O que nós fizemos aqui? Nós usamos a autoridade espiritual para repreender aquilo que pode estar combatendo contra nós. Ou seja, a gente não pode tolerar o que o inimigo faz, gente. Não podemos tolerar. Tem coisas que é obra do inimigo e às vezes a gente está só lutando com pessoas. Estamos só lutando com pessoas e é a obra do inimigo. É uma ação contrária e a gente está lutando com pessoas. A gente pensa assim, puxa, essa empresa aqui não vai para frente, você está ali, está trabalhando, você está fazendo o seu melhor, está fazendo curso para tentar se aprimorar e sabe, a coisa não vai. Você já experimentou orar por isso?
Você conversa com seu filho, sabe? Você conversa com ele para que ele mude, você conversa com ele para que ele seja diferente e está cada vez pior. Você já experimentou fazer uma oração por ele? Mesmo que não seja na frente dele para não ofender ele, mas já experimentou fazer uma oração? Você já foi naquele imóvel ali? Já foi naquele imóvel, sabe, que você está tentando vender, espalhou em um monte de imobiliária e até agora, sabe, não conseguiu vender? Você já experimentou fazer uma oração, repreendendo tudo aquilo que está travando? Gente, olha só, eu entendo, tá? Eu não vou ser aqui, não vou falar nada assim que possa criar um problema para você, mas você tem que entender, tem coisas que são naturais, ok? Às vezes o mercado está lento, por isso que não está vendendo. Às vezes, sabe, talvez o preço esteja alto e por isso que não está vendendo. Pode acontecer isso, tá? Tem o natural, mas tem o espiritual também. Tem coisas que são espirituais. Porque às vezes o preço está baixo, o imóvel está bom, ok? E sabe, tem tudo, ele na verdade nem está na concorrência porque ele está bem abaixo da concorrência. Por que não vendeu ainda? Por que não deu certo o negócio? Você já começou a orar por isso? Porque das duas uma, ou Deus está segurando porque ele tem um propósito de segurar essa venda, certo? Ou tem uma ação maligna que pode estar travando aquilo. Nós precisamos compreender o que a Bíblia diz. Em Tiago 4,7 a Bíblia diz assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por que a Bíblia fala para sujeitar a Deus e resistir ao diabo? Já parou para pensar por que a Bíblia fala para resistir ao diabo? Ou seja, às vezes, gente, nós não estamos tendo o discernimento espiritual que nós deveríamos. Tem coisas que é natural e a gente está lutando contra aquilo de forma espiritual, e tem coisas que é espiritual e que a gente está lutando, sabe, de forma natural. Então a gente tem que ter o discernimento espiritual. Discernimento para compreender, o discernimento para saber lutar, o discernimento para se posicionar, para se levantar contra aquilo. Nós temos que ter esse discernimento espiritual. Então segura essa palavra. O discernimento espiritual é exigido de cada um de nós aqui. Tá? O discernimento espiritual, nós precisamos ter discernimento espiritual. Precisamos ter discernimento espiritual. Se você não tiver discernimento espiritual, o inimigo se levanta contra você, ele tenta de alguma maneira, sabe, cegar você e você... Daqui a pouco você está lutando contra pessoas, mas a sua luta não é contra pessoas, a sua luta é contra o mal, contra as ações malignas, contra a contrariedade espiritual no reino espiritual. Entende o que eu estou falando? Então é muito importante você compreender isso. A autoridade que você não usa, o inimigo tenta desafiar. Resistir ao diabo não é sentir medo, é ficar firme na palavra. É ficar firme na palavra, é crer na palavra, sabe? É crer na palavra, é ficar firme no propósito de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você segura essa palavra aí? Crê nessa instrução divina? Aleluia. Você crê nisso? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Aliás, já declarei os Salmos 97, né? Mas, já que eu creio que não é por acaso, eu vou declarar o Salmo 91 aqui. Não vou entender como um erro, vou entender como uma declaração profética de guerra espiritual. Amém? E você que está aqui junto comigo, já deixa a tua curtida nessa oração e compartilha ela com pelo menos uma pessoa. E aqueles que podem mandar para 10, para 100, para 1000, faça isso. Mas você que está aqui, pelo menos mande para uma pessoa, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio.
A sua verdade é escudo e broquel, não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, somos gratos a Ti pela Tua fidelidade. Tua santa presença está aqui, Senhor, e nós cremos. Por isso clamamos agora por justiça do Senhor. E aonde houver injustiça, aonde houver maldade, aonde houver perseguição, aonde houver inveja, e isso, Senhor, por uma ação maligna, nós usamos a autoridade de Jesus Cristo agora e repreendemos toda injustiça, repreendemos toda contrariedade, repreendemos toda obra maligna contra nós, tudo aquilo que está lutando contra nós, tudo aquilo que está impedindo a nossa alegria, a nossa paz, a nossa felicidade, tudo aquilo que está travando, Senhor, negócios, projetos, sonhos. Nós oramos agora, repreendendo agora toda ação maligna e damos uma ordem: sai do nosso caminho, sai do caminho da nossa casa, da nossa família. E nós clamamos agora ao juiz de toda a terra, para que ele faça justiça. Cremos que o altar tem resposta. E o altar está dando resposta hoje a pessoas que estão aqui. Por isso nos entregamos a Jesus, nos entregamos a sua palavra, nos entregamos para uma vida de mais compromisso com o Senhor, de mais rendição com o Senhor, em nome de Jesus. E que haja resposta de justiça de Deus, haja resposta de destravar de Deus, haja resposta agora de liberar de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te faça prosperar. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê nessa palavra e nessa oração? Declare: eu creio, aqui nos comentários, e compartilhe essa oração agora. Amanhã, 6, 7 da manhã, aguardo todos vocês aqui, se Deus quiser. Paz e prosperidade a todos. Até mais, na bênção de Deus.